Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Anderson, você está no canal Português Sefardita. Você está em busca da sua nacionalidade portuguesa através da via judaico-sefardita? Com certeza você está no lugar certo. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês o porquê eu escolhi o Sebastião de Freitas. Quando eu iniciei o meu processo lá em 2017, eu encontrei muito rápido na minha árvore 3 judeus, que foram Antônio Rodrigues de Alvarenga, Sebastião de Freitas e Antônio Bicudo Carneiro. Comecei a pesquisar a história dos três, claro, daquilo que estava disponível na internet. Eu me encantei assim com a história do Sebastião de Freitas. Foi como se alguma coisa tivesse me falado assim: é ele, você tem que fazer por ele. Porém, eu comecei a pesquisar, achei também que o Antônio Rodrigues de Alvarenga, ele tinha bastante potencial. E como eu não tinha muita experiência, entrei nos fóruns, entrei nos grupos do Facebook e comecei a perguntar sobre Antônio Rodrigues de Alvarenga, né, sobre o Sebastião de Freitas. E todo mundo, as pessoas sempre diziam a mesma coisa: por eles, pelo Sebastião de Freitas, pelo Alvarenga, é difícil, é impossível, porque eles não são judeus, não tem prova, não tem nada que comprove. Enfim, um monte de pessoas falavam isso sobre o Sebastião de Freitas e sobre o Antônio Rodrigues de Alvarenga. Porém, eu olhava assim, quando eu lia, quando eu via o que tinha falado, não é possível, isso daqui é história, não é possível que isso daqui a Silva não vai aceitar. E fiquei com isso na cabeça, e as pessoas sempre botavam assim, digamos, defeito, falavam: não, o Sebastião de Freitas não é, o Antônio Rodrigues de Alvarenga não é. Porém, uma coisa começou a tocar no meu coração, comecei a sentir algo sobre o Sebastião de Freitas. Eu comecei a ir mais a fundo na história do Sebastião, comecei a procurar mais coisas dentro daquilo que já estava disponível ali do Marcelo Bogaciova, do José Gonçalves Salvador, e comecei a ver, pesquisar na internet. Daí acabei encontrando aquele trecho da denúncia, inclusive na época quando eu encontrei foi a transcrição, né, na tese do Marcelo Bogaciovas. E eu comecei a ler aquilo, li, reli e pensava: não é possível, aqui está muito claro que ele é um cristão novo. Porém, as pessoas que eu achava assim, que tinha muito mais experiências que eu, dizia: não, isso aí não dá certo, isso é impossível, Sebastião de Freitas não vai dar. Um monte de pessoas, quando você botava esse tópico assim nas discussões, vinham lá uma série de pessoas falando que ia ser impossível fazer pelo Sebastião de Freitas. Porém, as pessoas que botavam dificuldade antes, que diziam que não era, eu conheço várias hoje que nada de braçada em cima dele, que faz certificado a rodo em cima do Sebastião de Freitas. Enfim, não adianta, às vezes a gente acha que é, um monte de outras pessoas falam que não é, mas a gente tem que estudar um pouquinho, a gente tem que às vezes encarar. Eu com isso coloquei na minha cabeça. Eu falo às vezes assim que não foi eu que escolhi o Sebastião de Freitas. Eu costumo dizer que o Sebastião de Freitas me escolheu. E eu fico muito feliz e falo isso assim com o olho alegre, com o olho cheio. Dizer: eu entendo que o Sebastião de Freitas me escolheu. Porque tinham outros, até os bicudos, pessoas quando viram minha árvore, elas me ofereceram relatórios para fazer sobre o bicudo. Anderson, pelo bicudo aqui é certeza absoluta, você vai conseguir. Mas eu tinha na minha cabeça assim que eu queria pelo Sebastião de Freitas. Eu vou tentar, se não der certo, né, a gente vai por outro caminho. Mas alguma coisa me dizendo: faz pelo Sebastião de Freitas, faz pelo Sebastião de Freitas. Até então eu não tinha ouvido falar de nenhum caso de pessoas que nem haviam tentado. Vi uma discussão uma vez que uma pessoa tinha tentado, mas não sabia quem era e ninguém acreditava também naquela pessoa, segundo informações que eu colhi. Então eu comecei a plantar a sementinha ali, aquilo no meu coração, de buscar informações, de buscar documentos, de aprender mais sobre o Sebastião de Freitas. Conforme eu ia entrando na história do Sebastião de Freitas, eu ia me apaixonando, eu ia assim me identificando com a história do Sebastião de Freitas. Eu fui envolvido pela história do Sebastião de Freitas. Eu me dizia que eu tinha certeza que se mandasse um relatório pelo Sebastião de Freitas, ia passar. Então eu pensei, comecei a fazer o relatório devagarinho, escrever, planejar como ia ser.
Aí eu tive a ideia de mandar uma mensagem no Facebook na época, adicionei o Marcelo Bogaciovas, que foi onde eu encontrei os primeiros documentos do Sebastião de Freitas, e mandei uma mensagem para ele, adicionei ele aceitou, eu mandei uma mensagem, não sabia nem como falar com ele, né, assim, como puxar um assunto, mas tentei ser o mais educado possível, expliquei a situação, que eu era descendente do Sebastião de Freitas e que eu tinha visto na tese dele que ele acreditava, que ele mostrava que o Sebastião de Freitas era cristão novo. Aí eu perguntei para ele assim, doutor, o senhor acredita que o Sebastião de Freitas era cristão novo? No ato ele me respondeu, Anderson, eu acredito. E esse também eu tenho quase certeza que é o parecer da Sil. Se você descende mesmo dele, faça um relatório e envia para lá que você terá muitas chances de passar. Mediante a isso, a força que o Bogaciovas me deu, um genealogista renomado, um historiador renomado, né, que entendia da história dos judeus, falei assim, não é possível, isso é um sinal, vou mandar. Elaborei o relatório devagar, quando foi um pouco mais para frente consegui o documento, aquele original, né, que tem a denúncia escrito pelo próprio visitador na época, né. Eu vou botar aqui na tela para vocês entenderem qual é o documento que eu estou falando. Então eu anexei esse documento, encontrei também na internet mais informações do José Gonçalves Salvador, que as pessoas também sempre bateu em cima do José Gonçalves Salvador, que ele não, também é um cara que deduzia muito, que muitas das pessoas que ele falava que era cristão novo ou judeu, de fato não eram, não tinha comprovação, mas enfim, eu acreditei no Bogaciovas, acreditei no José Gonçalves Salvador, acreditei no Sebastião de Freitas e acreditei em mim. Elaborei o relatório e mandei para a Sil. Não demorou muito e eu já recebi a pré-análise. Para mim foi uma conquista muito grande, né? Muitas pessoas ainda falavam para mim, Anderson, mas a pré-análise não quer dizer nada. Eu sabia que não queria dizer nada, que ainda era o início, que a gente ainda precisava fazer análise definitiva, mas eu tinha fé, no meu coração estava dizendo assim que o Sebastião de Freitas seria certificado. Demorou um pouco, naquela época eu mandei o relatório definitivo, que na época não era igual hoje, que você mandava online, na época a gente elaborava a documentação e mandava, vou deixar aí para vocês a foto do dia que eu terminei o meu relatório, de como que ficou em cima da mesa. Para vocês verem que tem papel pra caramba. Juntei tudo isso daí e mandei para a Sil. Naquela época você enviava para a Sil e não tinha necessidade de você já pagar. Também não tinha necessidade de correr. Ficava arquivado lá na Sil. Depois você mandava um e-mail com o valor do donativo e eles botavam o seu processo lá na fila de análise. Que foi o que aconteceu comigo. Eu enviei o processo, mas na época eu morava no Brasil ainda. Hoje eu estou no Japão. Na época eu morava no Brasil ainda e, né, a gente estava difícil, estava em transição para vir para o Japão. O dinheiro estava um pouco apertado, acabei deixando. Aí quando eu cheguei aqui no Japão, passou um pouquinho, né? Cheguei no meio de 2018, passou um pouquinho, eu já paguei a taxa da Sil. Falei, agora vamos ver de fato se o Sebastião de Freitas vai ser certificado ou não. E fiquei naquela esperança, passou 1, 2, 3 meses. Daí eu recebi um e-mail da Sil dizendo que uma das gerações não estava tão definida, não estava assim 100%, que eu precisava corrigir aquela geração. E como eu já estava aqui no Japão e a gente já estava trabalhando aqui, não tinha muito tempo para correr atrás das coisas, aí nesse caso eu contratei um genealogista para resolver esse problema para mim. Ela pegou, fez lá o problema, resolveu a exigência que a Sil queria. Nesse prazo que caiu em exigência, demorou uns 10, 15 dias para mim resolver. Uma mulher conseguiu o certificado pelo Sebastião de Freitas. Então, eu por pouco ali, se eu não tivesse caído em exigência, teria sido o primeiro. Mas como caiu em exigência, até que eu resolvi, a pessoa lá, a mulher, não lembro o nome agora, ela até conseguiu e postou em um dos grupos, ela acabou sendo a primeira. E por pouco eu não fui o primeiro, mas
não importava que eu seria ali o segundo, ou terceiro, ou quinto, acabei sendo o segundo naquela ocasião, mas o que me importava é que o Sebastião de Freitas foi aceito pela Sil. Aí o meu coração ficou calmo, fiquei mais tranquilo de saber que a genealogista ia resolver aquele problema ali e tudo ia se resolver e eu ia pegar o meu certificado. Dito e feito, depois de uns 15 dias que a pessoa lá, a senhora, a mulher, conseguiu o certificado pelo Sebastião de Freitas, eu consegui o meu também. Então foi por pouco que eu acabei não sendo o primeiro, mas enfim, a luta valeu. Pessoas acreditaram também naquela minha pré-análise, correu atrás e conseguiu um pouco antes de mim. Porém, o processo rolou e quando chegou a fase da conservatória, eu dei entrada em dezembro de 2019, correu o tempo, quando foi em janeiro de 2020, foi aprovada a minha nacionalidade através do Sebastião de Freitas. Enfim, eu não conheço ninguém que conseguiu finalizar o processo inteiro pelo Sebastião de Freitas. Se você conhece ou se você já conseguiu pegar a nacionalidade através do Sebastião de Freitas antes de janeiro de 2020, pode estar escrevendo aí nos comentários. Eu hoje assim fico feliz de ter sido aí, se não o primeiro, talvez um dos primeiros a conseguir. Uma coisa que eu acreditei lá atrás, fui contra todo mundo, segui os meus instintos, vi o que estava mostrando para mim, o que as provas diziam, e para alegria do Sebastião de Freitas, do José Gonçalves Salvador e minha aqui, a gente conseguiu finalizar o nosso processo e se tornar um português de origem judaico-sefardita através do Sebastião de Freitas. E com tudo isso, eu decidi que eu sempre que eu fizesse vídeo, fizesse alguma coisa, eu ia tocar no nome do Sebastião de Freitas, ia incentivar as pessoas a fazer processo. Ajudei muitas pessoas no início que eram descendentes do Sebastião de Freitas, fornecia os documentos, fornecia uma série de coisas que as pessoas ainda não tinham acesso, que eu que fui um dos primeiros a ter, comecei a passar para as pessoas. E hoje em dia o Sebastião de Freitas é um dos cristãos novos ali que as pessoas mais conseguem certificados da Sil através dele. Então uma coisa que nos gratifica muito e nos glorifica, porque uma coisa que a gente acreditou lá atrás, lutou, batalhou e deu certo. Por isso que eu sempre digo para vocês, não foi eu que escolhi o Sebastião de Freitas, o Sebastião de Freitas me escolheu. Eu espero que vocês que estão fazendo o processo, que estão assistindo esse vídeo, que possa também se identificar com um judeu ou com um cristão novo, que vocês possam ter essa clareza e conseguir as respostas de vocês, que vocês consigam mandar o relatório, que vocês consigam o seu certificado e que daqui a um tempo vocês tenham o prazer de conseguir a nacionalidade portuguesa através da via judaico-sefardita, assim como nós conseguimos, assim como eu consegui, assim como eu tenho certeza que o Sebastião de Freitas me ajudou. Se você ficou aqui até agora, muito obrigado. E não se esqueça, eu jamais vou desistir de você até que você consiga a nacionalidade portuguesa através da via judaico-sefardita, assim como eu consegui. Até o próximo vídeo e até lá!